Amém. Jeremias capítulo 23, verso 9 diz: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus, até aí. O subtítulo desta passagem começa a profecia contra os maus pastores, depois diz contra os falsos profetas. E o ministério é Jeremias, uma voz de restauração, procurando livrar o povo de Deus de um perigo iminente, uma situação prestes a acontecer, em que Deus depois vai trazer como repreensão ao seu povo o império de Babilônia, com o rei Nabucodonosor. E aqui Jeremias, nesse período, ele está dizendo o meu coração acerca dos profetas está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, porque ele está percebendo o que Deus vai fazer. E Jeremias, um patriota, como todos aqueles que pertencem ao reino de Deus, que não querem ver o mal, preferem que as pessoas se arrependam. Esta é a filosofia. As pessoas são chamadas ao arrependimento. Claro que nós vemos na Escritura que tem pessoas que esgotam todas as suas chances de arrependimento e são obrigadas a aguentar o que vem pela frente. Nós vemos aí vários exemplos, dentre eles o rei Saul. Vemos muitas situações na Escritura. Então, Jeremias aqui está recebendo o impacto da situação que vem pela frente. Ele diz: a terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição divina, os pastos do deserto se secam por causa da carreira dos adúlteros, que é má, a sua força não é reta. Mas o que nós precisamos entender a respeito de quem Jeremias está profetizando? Como eu sempre digo, ele não está profetizando dos assírios, ou do império babilônico que viria, ou de qualquer realmente adúltero que não conhecia os princípios de Deus. Não, Jeremias está profetizando a respeito de quem? Lá no verso 11: pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. É isso que nós precisamos entender a Bíblia. Precisamos entender a Bíblia para não cairmos. Muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas, porque viram homens de Deus cair. Não, caem quantos quiserem cair, eu tenho que ficar de pé. Deus não é um Deus pessoal. Então o que eu tenho a ver com o pecado dos outros, ou com o pecado do meu irmão? Aquele que anda em pecado deixa de ser meu irmão, e acabou a história. O sacerdote que deixa de exercer as suas funções sacerdotais, simplesmente eu dou as costas para ele e acabou a história. Há uma carreira e eu tenho que chegar ao final dela. Eu tenho que vencer. Eu tenho que chegar e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu combati o meu bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Eu não combato o combate de ninguém, nem completo a carreira de ninguém, nem guardo a fé de ninguém, porque servimos um Deus pessoal, um Deus de intimidade,
um Deus que se manifesta pessoalmente. Aí estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Ora, se o profeta está contaminado, que coisa, hein? Se o profeta se deixa contaminar, o que vai ter, o triste é isso, o que vai ter de gente atrás desse profeta, caindo junto com ele. Nós estamos acostumados a ver isso na prática, amém? Na prática nós estamos acostumados a ver isso. Quem aí quer ver falso profeta? Eu te indico aonde. Várias igrejas que eu conheço, chamadas Assembleias de Deus, ou lugarzinho para ter falso profeta. Como se tem falso profeta nas Assembleias de Deus? Na grande maioria esmagadora, mulheres, mas homem também tem. Conheço. Se eu falasse do que não sei, não teria valor algum, não teria sentido algum. O que tem de, olha, não vamos entrar nos pormenores das situações, porque vamos deixar o nosso texto de lado, mas o lugarzinho para ter falso profeta. Não é brincadeira. E aqui diz também, tanto o profeta como o sacerdote. E ele diz, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. É como se Deus tivesse dizendo, puxa, peraí, até na minha casa eu achei isso. Gente profetizando falsamente dentro dos meus atos, sacerdote sendo leviano, e sou eu que estou sustentando esse camarada, sou eu que determinei, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, sou eu que sustento o cara, e o cara não cumpre o que... E Deus sustenta bem, amém, irmão? Deus sustenta bem. Os que servem a Deus de nada tem falta. Pode não ter dinheiro, mas de nada tem falta. Porque ele disse, digno é o obreiro dele do seu salário, e o salário dele não é dinheiro, é provisão, é sustento, é isenção de enfermidade, é uma série de fatores. O salário de Deus é tremendo, não é dinheiro, é tremendo o salário de Deus. E Deus está assim como que surpreso, eu achei maldade lá dentro da minha casa. Você está escutando o que Deus está falando, irmão? Que ele achou maldade dentro da casa dele. Então, se amanhã você vê a maldade dentro da casa dele, por aí, na vida de quem quer que seja, onde quer que for, você não tem motivo para cair nem se decepcionar, porque Deus vai ao teu encontro, ele age contigo pessoalmente, ele vai na intimidade com você. Não venha depois ser como aqueles que me encontram, não pastor, eu tinha um chamado, mas poxa, o meu pastor não reconheceu, o meu pastor ficou com inveja de mim, o meu pastor me afastou dos trabalhos. Ah, meu irmão, isso é ilusão, isso é coisa de criança. Quem tem chamado, ninguém arranca ele de lugar nenhum. Quem tem chamado não tem que exercê-lo dentro do ministério de ninguém, nem em quatro paredes. Quem tem chamado, exerce na rua, na praça, onde quer que for. Que papo é esse de meu pastor não me reconheceu? E o meu Deus? Quer dizer que o reconhecimento de Deus depende do pastor? Quem tem ministério é ele e Deus. Então não adianta vir com desculpas. Mas aqui Deus está assustado. Eu achei maldade dentro da minha casa. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios. Aonde? Na escuridão. Você já viu andar num lugar escorregadio na escuridão? Deus está dizendo assim, eu vou botar o caminho deles bem difícil. Eu vou cobrar deles. Porque a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E imagina, é qualquer um que é profeta? É qualquer um que é sacerdote? Profetas e sacerdotes são escolhidos a dedo. Isso é muito. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Tem um bocado de gente brincando por aí. Olha, assim diz o Senhor. Diz mesmo, é? Vamos ver se diz mesmo. Vamos botar a prova. Eu estou sentindo no meu coração o quê? Um prenúncio de parada cardíaca? Está sentindo o que no coração? Olha, Deus está me falando
As pessoas não estão levando a realidade de Deus a sério. Mas Jeremias começa dizendo assim: olha, acerca dos profetas o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. O impacto que Jeremias recebeu é que Deus vai operar com mão forte e braço de ferro sobre os profetas e sobre os sacerdotes. E a escritura é redundante: a quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Os apóstolos chegam ao ponto de dizer: olha, muitos de vós não desejais ser mestre. Por quê? Receberão mais duro juízo. Quanto mais você recebe de Deus, meu irmão, de um lado da balança, o outro lado vai pesando igual. Existe uma balança de Deus que Ele vai colocando de um lado o que te dá, e ao invés do outro lado subir, continua baixando também. É o peso da justiça dele. Tudo que Deus te dá, um dia Ele cobrará de você. Tudo aquilo que você faz com a graça de Deus, ou se você despreza a graça de Deus, todo favor que Deus te dá, se você não cuidar bem dele, um dia Deus te cobrará. E muita gente está achando que não. Segue o texto e no verso 13 ele diz assim: nos profetas de Samaria, quer dizer, fora do arraial de Israel, nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Quer dizer, aonde? Nos profetas de Samaria. São verdadeiros loucos, profetizando em nome de Baal. Baal nem vivo não era, uma estátua. E Deus está dizendo assim: eu vi loucura lá nos profetas de Samaria. Aí ele continua dizendo assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem a mão dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Que comparação! A respeito de quem? Dos profetas e dos sacerdotes. A escritura, meu irmão, ela é poderosa para tirar as nossas ilusões. Quem é o homem de Deus? O homem de Deus sou eu. O resto, cada um que dê testemunho de si mesmo. Entende? Eu não ponho a mão no fogo por ninguém, nem você. Porque quem conhece na intimidade é Deus, não sou eu. Amém? Então Deus está dizendo aqui, olha, eles andam dentro da minha casa, eles são vistos no maior cartão postal, mas na verdade eles andam como que? Cometendo adultério, andam com falsidade. Agora, olha o que diz: fortalecem as mãos dos malfeitores. Eu, quando li esse texto aqui, me veio claramente o movimento assembleiano. Não sei se tem alguém da Assembleia de Deus essa noite aí, mas não é nada pessoal. Mas a verdade é que as Assembleias de Deus têm fortalecido a mão dos malfeitores. Tem ou não tem? Eu ouvi um monte de tem. Então você sabe que tem. Tem fortalecido. Você já ouviu falar em tantos políticos corruptos envolvidos em tantos escândalos, não já? A maioria deles continuam hoje sendo apoiados pelas Assembleias de Deus. Eles estão tendo as mãos fortalecidas pelos que têm título de servo do Senhor, profetas e sacerdotes. Eu estava lendo alguns sites sobre batistas e assembleianos, eu fiquei impressionado. Os batistas se tornaram verdadeiros ecumênicos. Um site da Assembleia de Deus, eu estava pesquisando hoje, está divulgando toda a cultura afro-brasileira, toda a cultura do candomblé, verdadeiras aulas. Eles estão fortalecendo as mãos dos malfeitores, e ainda diz assim: com esse pacto, o que acontece? Eles não se convertem, cada um da sua maldade.
todos eles se tornaram para mim como Sodoma e Gomorra. Irmãos, nós não estamos aqui para fazer alianças. Fantasticamente, em 2000 anos da igreja, e muitos cristãos ainda não perceberam isso. Mais pequeninos percebem do que as lideranças. O nosso chamado como igreja é para fazer diferença e não para se associar. Jesus Cristo fundou um estado dentro de outro estado, e esse estado que Jesus Cristo fundou se chama igreja, com as suas próprias leis, seus próprios conceitos, suas próprias ideologias, a sua própria constituição. Não temos como fazer aliança com ninguém. O evangelho é único, absoluto e suficiente. E o que está acontecendo com essas denominações que eu já mencionei aí? Eles estão fortalecendo os ímpios. Pessoas que têm pacto nos terreiros de magia negra estão tendo o apoio do povo de Deus, porque estão sendo influenciados por lideranças. São eles, os profetas e os sacerdotes, que estão fortalecendo a mão dos malfeitores. A igreja não foi chamada para fortalecer o mal, foi chamada para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E essas obras onde estão? Estão no Brasília, Distrito Federal, nos congressos. Os homens criam as mais incríveis leis para satisfazer a si mesmo e os seus adultérios e as suas pornografias e os seus homossexualismos e tudo mais. E as igrejas evangélicas, claro que entre aspas, estão apoiando os malfeitores. A igreja veio como revolução. A proposta de Jesus Cristo em implantar a sua igreja no mundo é como revolução. Por isso que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem uma versão bíblica que eu gosto, que ela diz assim: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Ele já está dizendo, é guerra mesmo. Agora ele diz: vão perseguir a vocês, mas não vão abater vocês. Vão caluniar vocês, mas não vão destruir vocês. Por mais que façam, vocês são invencíveis. As minhas ovelhas eu tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Mas os cristãos começaram a ter medo da morte, duvidaram da guarda de Deus, começaram a fazer aliança. Mas nós somos a voz da restauração da igreja de Jesus Cristo. E se você examinar a restauração na vida de João Batista, você vai ver que João Batista não deixa passar nada. Aleluia. Nada, ele não deixa passar nada. Ele começa a cortar o mal pela raiz de todos os segmentos. Vem os judeus, ele diz assim: olha, judeus, vocês, povo de Deus, não presumais dizendo temos por pai Abraão. Até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Produzir frutos dignos de arrependimento. O machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lá foi o judeu de cabeça baixa. Daqui a pouco vem a classe militar. Vem a classe militar. Chegaram os soldados romanos, chegaram diante dele. E nós o que faremos? Vocês contentai-vos com vosso soldo. E deixa de ser corrupto. Não cobra mais nos impostos do que o que convém. Age direito, age com dignidade, com moral e com vergonha na cara. Aleluia. Isso é João Batista, isso é restauração. Ele pega tudo. Aleluia. E vem o presidente lá, vem o mandão, manda-chuva, Herodes passando na sua carruagem. Ele salta na frente da carruagem e diz assim: Herodes, adúltero, não te é lícito possuir essa mulher? Mentiroso, enganador. Isto é restauração. Restauração é para valente. Irmão, você vai estar diante de presidentes e governadores, mas não é para engolir palavra não. Deus só conta com valente. Deus não conta com qualquer um. Você não é qualquer um. Descobrir essa caverna aqui no alto desse morro, você não é qualquer um. E aqui está ele, o povo, como diz o verso 14, os profetas se corromperam, os sacerdotes se corromperam, os malfeitores estão sendo fortalecidos, né?
Imagina, as Assembleias de Deus, 16 milhões de membros. Eles elegem qualquer um. Depois eles elegem candidatos aí, que estão aí, ó, contribuindo para as obras do diabo. O conde que botou o Exu dos ventos na linha amarela, tem carta branca nas Assembleias de Deus. Desfila com o microfone, vai ao púlpito, vai para o gabinete do pastor, onde membrozinhos nunca puderam entrar, nunca puderam sentar naqueles sofás acolchoados dos gabinetes, mas o conde tem livre acesso. Falta vergonha na cara. Isso é que falta, vergonha na cara. Se pelo menos tivessem vergonha na cara, entenderiam que o conde nunca deu dízimo para sustentar a luxúria deles. Eles fortalecem a mão dos malfeitores. A Assembleia de Deus apoiou Paulo Maluf. Você sabe quem foi Paulo Maluf? Foi um dos maiores ladrões que São Paulo conheceu. Um dos maiores ladrões, o homem que mais desviou dos nossos impostos, porque nós somos crentes, pertencemos a outro reino, mas ninguém pode dizer que nós não pagamos impostos. Pagamos e pagamos caro, porque somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Então, meu irmão, como é que pode? Os assembleanos estão fazendo um papel ridículo. Eles estão fortalecendo as mãos dos malfeitores. E com isso, eles vão se converter. Era fácil até se converter com João Batista. Que João Batista não fazia aliança com ninguém. Se tivesse feito aliança, não teria tido o prêmio de ter a sua cabeça numa bandeja. Quem faz aliança não é perseguido. Quem faz aliança não é difamado. Quem faz aliança não é caluniado. Por isso, irmão, não perca essa chance de ser difamado, caluniado e perseguido. Desses é o reino dos céus. E aqui, ele ainda vai dizer, lá no verso 21, não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei e eles, contudo, profetizaram. Ora, aliás, que um pastor, eu já falei isso aqui, né? Um pastor da Assembleia de Deus disse assim com todas as letras, com toda certeza, o Deus de César Maia é o mesmo Deus nosso. Ora, que bonito. Lindo, lindo de viver. Maravilha. O que Deus precisa é nos abrir as portas. Só isso. Para nós mandarmos um recado para os assembleianos em rede nacional. E dizer para ele, olha, vocês aí da AD, não esquecem, está profetizado. Ainda tem 7 mil, hein? Cuidado. Aleluia. Só esse recadinho para eles. O CD Jesus é o Rei, teve uma turma aí que nós nem conhecemos. Sabe o que fizeram? Levaram lá dentro da Assembleia de Madureira e distribuíram lá. Pessoas ligaram para cá, vocês distribuíram. Não, não foi ninguém daqui não. Então tem 7 mil ainda que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Deus tem obreiros. A hora que ele disser, profetiza, filho do homem, aos 4 cantos, sobre o vale de ossos secos, e que Deus levantar um grande exército, eu quero ver onde eles vão esconder a cara. Estão vendendo o rebanho de Jesus Cristo. Estão leiloando o povo de Deus, mas o espírito da revolução não morreu. Aleluia. Não morreu. Ele está vivo. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Se estivessem no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Como que o povo vai ouvir as palavras do Senhor? Se quem está subindo nos púlpitos é feiticeiro, candomblessista, os que têm pacto nos terreiros de macumba oferecendo seus garrotes para ganhar a eleição,
Como que o povo vai ouvir a palavra de Deus se não tem sacerdote pregando? O sacerdote está corrupto. O sacerdote alugou o púlpito. Como que o povo vai ouvir as palavras de Deus? Se os profetas se venderam, trocaram o espírito da profecia pelo das lisonjas, dos presentes. Se eles tivessem estado no meu conselho, diz o Senhor, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo. Irmão, se um dia você achar que eu não tenho que pregar, sentir que o Espírito não está fluindo, seja lá o que quer que esteja acontecendo, se você achar que os céus estão de bronze, meu irmão, vai clamar, vai chorar lágrimas de sangue, mas não abra mão do seu principado, não leiloe o povo de Deus, não divida púlpito, vai orar e ver se Deus ainda conta contigo, se Ele quer que você feche a igreja, o que Ele quer de você, mas não faça aliança com ninguém. Aleluia. Reino de Deus não tem aliança, a gente chega onde a gente põe os pés. Jesus diz assim, ó, aonde tu puseres a planta dos teus pés eu te dou, é teu, não é para fazer aliança, é para dominar, é para dominar, não é para fazer aliança. O Congresso Nacional, se a igreja não tivesse se vendido, já seria nosso, nós estaríamos fazendo culto lá dentro, para pregar a verdade, não para fazer aliança. Teríamos dominado. Brasília seria nosso. Os 4 cantos da terra, se a igreja não tivesse se vendido, seria nosso, porque Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho tem poder para dominar. Aleluia. Não tem arma de traficante, não tem exército que nos pare. Eliseu era um só. Quando o exército de Samaria lá, quando o exército lá cercou Samaria lá, o que aconteceu? Deus, cega todo mundo aí, põe todo mundo apalpando aí, não foi assim que aconteceu? Não tem exército que se levante contra nós, contra valente, contra quem tem visão espiritual. Enquanto Jesus diz assim, meu Senhor, o que faremos? Ele diz assim, Senhor, tem misericórdia dele, abre os olhos dele. Deus já nos tem aberto os olhos e reformulado o nosso espírito e forjado o nosso caráter. Deus nos mandou, entra no rancho dos profetas e vais profetizar como eles, e eu trocarei o teu espírito. Você quer isso nessa noite, irmão? Isto é uma realidade, porque eu sei o que aconteceu comigo. Hoje estamos liderando uma revolução. Uma revolução. Vamos desafiar Herodes. Você sabe quem é ele, não sabe? Vamos desafiar os soldados que foram lá perguntar a João Batista. Você sabe quem é ele? Vamos desafiar também os filhos de Abraão. E você sabe quem são eles? Vamos e vamos mostrar. Tem que produzir fruto digno de arrependimento. Parar de leiloar as coisas de Deus e profanar o santuário do Senhor. E vai continuando. Faça o povo ouvir as minhas palavras. Irmão, se um dia você chegar e não tiver o que pregar, tenha humildade. Irmão, chega no púlpito e diz assim, irmão, hoje, olha, o Senhor não me deu nenhuma mensagem, eu estou me sentindo vazio, eu não sei o que houve, eu vou me corrigir, eu vou buscar a face do Senhor, eu não tenho o que pregar. Olha, vamos ler aqui um texto da Escritura, pronto, despede o povo e acabou a história. Mas não venda o púlpito para um político. Não põe o satanista para falar no lugar de Jesus Cristo. Não põe o espírito do diabo para falar no lugar do Espírito de Deus. Não faça isso. Não faça isso. O espírito da revolução está crescendo. Aleluia. Está crescendo, está achando gente nos 4 cantos da terra e ninguém nos para. Aleluia. E tem mais, a coisa é tão poderosa que eu estou vendo que a gente não precisa nem de rádio nem de televisão. De tão poderosa que é, porque a porta que ele abre ninguém fecha, ele abre porta onde não tem porta. Mas Deus vai inflamar mais essa guerra. Deus vai inflamar tanto essa guerra que teve um hipócrita aí do Santo Cristo que chegou ao ponto de dizer para uma irmã aí da igreja, olha, teu pastor teve lá na rádio, né?
Cuidado, você sabe, né? Que quando a fogueira acende, sobra faísca para todo lado, né? E ela deu-lhe uma chicotada que eu disse, esse camarada não aprende mesmo. E quando ele me vê na rua, vem me abraçar. E aí, como é que tá a obra lá? Tá bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu conheço um Judas de longe, meu irmão. Mas faz parte dessa obra ser abraçado e colocar a mão na mesa junto com Judas. Faz parte. Mas o espírito da profecia, ele revela tudo com antecedência. Senhor, quem é que vai te trair? Esse aqui que eu vou alimentar, ó. Aqui, ó. Come aí, meu amigo. Come aí. Agora o que tu tens a fazer, vai lá e faz. Esta obra é tremenda. Quem anda no espaço do Espírito Santo não é enganado com nada. Não existe engano para quem serve um Deus onisciente, todo-poderoso. E nós vamos mostrar a este mundo que ainda cultuamos Jesus Cristo, o que foi pregado na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Nós vamos mostrar para esse mundo que Jesus Cristo está vivo e é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para concluirmos, o texto é muito grande, mas lá no verso 28 diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo? Diz o Senhor. E martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Ele disse mesmo, hipócrita. Disse, olha, Deus revelou que nós temos que apoiar o candidato tal. Revelou mesmo, hipócrita. Tu vai conhecer o calor das chamas do inferno e vai lembrar da tua profecia. Deus revelou que nós deveríamos apoiar o fulano de tal. Revelou mesmo, além de ser hipócrita em apoiar, ainda chama Deus de mentiroso. Eu não tenho ira, meu irmão. Eu não tenho raiva. Eu só tenho fome e sede de justiça. Estão chamando meu Deus de mentiroso. Como é que ele vai falar uma coisa aqui e vai falar outra lá? Então alguém está mentindo, ou eu ou eles. Alguém está mentindo. Porque o Deus que está falando lá não é o mesmo que é daqui, mas eles estão de Bíblia na mão. Então, aqui o Senhor está dizendo, a minha palavra é como fogo, e martelo que esmiuça a penha. Então o Senhor diz, eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Isso lá no meio do verso 32. Com mentiras e leviandade estão fazendo errar o povo de Deus. Mas nós, ainda que como formiguinhas, somos incansáveis, trabalhamos dia e noite e vamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, concluindo o verso que diz, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. É isso que estão fazendo. Não estão trazendo proveito nenhum ao povo de Deus, estão tomando o nome do Senhor em vão, e estão se intitulando como profetas e sacerdotes, dizendo que Deus falou, que Deus mandou apoiar, que Deus... Enfim, a hora se aproxima e nós veremos quem é quem. Mas aquilo que o Senhor nos der a realizar, com toda certeza, nós vamos realizar. Se um julgamento terá, que ele comece
desde já. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus.